Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Vamos falar um pouco sobre responsabilidade. Qual é hoje o teu nível de responsabilidade diante dos compromissos que você verbalmente ou contratualmente decide assinar, decide se envolver, assume compromissos que gerem resultados às pessoas envolvidas e a você também. Recentemente eu tive algumas gratas decisões e gratas surpresas em relação ao volume de negócios ou volume de projetos em que vieram para que eu decidisse fazê-los ou não. E claro, dentro de uma limitação de tempo, eu tive que nessas escolhas, assim como o Steve Jobs ensina, que quando você diz sim a algo, você está dizendo não a muitas outras coisas que podem estar paralelas ou sendo conflitantes. E que foco é dizer muitos nãos para algo muito bom também, para coisas que são muito boas. E foi isso que eu tive que fazer. Eu tive que definir prioridades, definir momentos e estratégias em relação ao meu trabalho, em relação à minha competência profissional. Obviamente, dando uma preferência onde eu me via com maior potencial de aproveitamento do meu trabalho. Para vocês terem uma ideia, o potencial de uma loja, de um comércio local é X, e o potencial de uma indústria que fornece para empresas locais, para comércios locais, 10x, 20x, 100x, depende do potencial desta indústria. Então eu fui convocado, felizmente isso faz parte das gratas notícias, a ser a diretoria de marketing de duas indústrias. Todas elas, as duas aliás, com faturamento menor que R$1 milhão e com um potencial de crescimento muito grande, de 3 a 5 vezes mais o teu atual faturamento. Por quê? Falta uma questão também relacionada ao meu trabalho, que são as estratégias em marketing, um aproveitamento das estratégias em marketing local e marketing digital. Então, obviamente, por uma razão também de manter os acordos anteriores com lojistas e com empresas, eu fui deliberando tudo que precisava ser deliberado, ajustando tudo que precisava ser ajustado, mas tive que abrir mão de contratos menores em relação ao que eu poderia vir a desenvolver diretamente nessas indústrias. Então, quando você tiver um acordo, algo verbal ou contratual, faça da melhor maneira possível a complementação ou a conclusão deste projeto, deste contrato, ou se porventura for necessário, você venha a equacionar as ações, equacionar as cláusulas ou aquilo que você se predispôs a fazer, para que você sempre mantenha as portas abertas onde quer que você vá. Não venha a sair de uma relação comercial com traumas, mas sim uma relação comercial que fique justo. Se não deu certo, ou se deu certo, ou se precisa ser interrompido ou acelerado para que você possa dar novos rumos, faça da forma mais correta e honesta possível, da forma mais íntegra possível. Nem sempre os dois lados podem sair ganhando. Tente você assumir todo o possível erro ou custos desta interrupção. Normalmente quem interrompe a relação arca com as custas ou arca com as consequências, talvez de um custo diferenciado, de um custo extra. Então assim você tem que tratar as suas relações. Um ditado que eu sempre uso, e eu procuro segui-lo, não somente falar por ser bonito, por ser legal, mas você não é obrigado a prometer nada, mas se prometer é obrigado a cumprir. Então eu venho sempre, dentro de todos os meus projetos, de todas as minhas ações, cumprir ao máximo. Ninguém é perfeito, eu não sou perfeito, sou falho e admito quando isso acontece,
a corresponder ao máximo às tuas promessas, aquilo que você realmente se coloca disponível, disposto a fazer. Se houver necessidade de ajuste, de conserto, seja muito transparente também com essas tuas atitudes, com os ajustes a serem necessários. Então é isso que eu gostaria de passar nesse vídeo como experiência pessoal, quanto a ajustes, quanto a novos processos ou projetos, processos no sentido positivo da coisa, em relação àquilo que você pode vir a desenvolver. Feito isso, desenvolva da melhor maneira possível aquilo que você queira focar. E quando focar, entenda de que você não vai poder dizer sim para todas as boas alternativas paralelas. E vai ter que dizer muitas vezes não, quando você tiver algo focado para desenvolver o máximo de resultados. Pense nisso, reflita. Pode ser que esse vídeo agora não faça sentido para você, por talvez não ter passado por essa vivência ou experiência, mas no momento certo você vai lembrar dessa informação que eu passei a você. Abraço grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!